Então, já iniciando as notícias internacionais, falando pelo tão esperado evento de hoje, a sabatina do Powell com o Congresso americano. Pessoal, hoje a gente tem o Powell discussando no Congresso americano e o que o mercado espera hoje, né? Espera que ele dê um tom, né? Ou seja, um pouco mais direcional com o que ele vai falar sobre as políticas monetárias nos próximos passos, né? A gente vem vindo de dados de inflação mais fracos, caindo em uma série das últimas 3 leituras, caindo bem. A gente teve dados do payroll na sexta-feira que também vieram um pouco mais em linha, alguns em linha, algum pessoal enxergando de uma forma positiva até, um ímpeto menor da economia americana. Então, hoje o mercado espera bastante que isso possa ser um direcional, né? A gente tem as projeções para um corte de juros para setembro e isso pode trazer certa movimentação no mercado. O que vai acontecer a gente não sabe, ele pode talvez dar um tom um pouco mais de que realmente esse corte pode ser em setembro, o mercado às vezes realiza, porque já teve essa movimentação, já colocou no preço esse corte de setembro, mas o que a gente tem certeza é que hoje o mercado inteiro, os investidores do mundo inteiro vão participar e vão acompanhar as falas do Powell. A próxima notícia, pessoal, indignação com a inflação, mesmo com a estabilização dos preços, Walmart e Chipotle e outros sentem o calor dos clientes céticos. Então a gente consegue ver, pessoal, que mesmo com a inflação dando uma arrefecida, essas empresas de consumo, elas estão sentindo os clientes, inclusive, assim, bem nervosos em relação aos preços. Por quê? Porque o consumidor não está sentindo isso na prática. A inflação que está sendo divulgada não é aquilo que ele está sentindo no bolso. Inclusive, parece muito com o cenário aqui de Brasil, né? Não é isso que a gente está sentindo. E, além disso, eles também estão bem nervosos com algumas práticas adotadas pelas próprias empresas. Então, por exemplo, o Walmart, ele adotou agora em algumas lojas uma etiqueta digital, ou seja, um preço dinâmico. Uma outra empresa também de hambúrguer, a Wendy's, ela fez a mesma coisa, um preço dinâmico que vai definir aí se um preço maior ou um preço menor referente à demanda. Ou seja, está parecendo muito com o Brasil antes do plano real, né? Que o pessoal sofria bastante com essa inflação, tinha que correr aí para já conseguir comprar as coisas, porque no outro dia o preço poderia mudar. De qualquer forma, a gente consegue ver que a população está assim, bem nervosa em relação a isso e vamos ver se a gente consegue ver alguma mudança em relação à percepção da população. E agora, já iniciando no Brasil, uma notícia que saiu ontem no meio da tarde, que não agradou, tenho certeza, a maior parte da população brasileira. Petrobras, então, anunciou o aumento de preço de gasolina e gás de cozinha. É um anúncio que trouxe uma alta expressiva para a Petrobras, mas não é uma notícia que agrada a todos, né? Então é uma notícia bem popular. A Petrobras ontem anunciou uma correção, tá, de alta nos preços da gasolina e do gás de cozinha, em 7% da gasolina e mais ou menos quase 10% no gás de cozinha. Isso com certeza, pessoal, vai trazer um impacto forte na inflação. Algumas casas de análise e economistas já estão dizendo que esse impacto pode ser de 0,21 ou 21 pontos bases. E qual que é o problema, né? Na média, o pessoal está entre uma inflação para 2024 entre 3,9 e 4,10. As casas estão meio nesse range. Então, com esse aumento 0,21, a gente bate numa região próxima a 4,5, que seria o teto da banda, né? A gente tem uma banda de 3% de meta, 1,5 para cima e 1,5 para baixo, ela bateria nessa banda de alta. Algumas pessoas de mercado já comentaram que isso foi uma sinalização até que positiva, vinda do mercado com esse aumento do preço da gasolina e do gás. Só que tem que lembrar, né? Esse é o primeiro aumento que a gente tem aqui da nova presidente da Petrobras. Então, se a gente olhasse, né, como que estavam a defasagem da gasolina aqui no Brasil era de mais ou menos 18%. E alguns já comentam que essa correria que a gente teve no dólar de alta pode ter ajudado até aumentar essa diferença na paridade internacional e ter ajudado a ter esse aumento no preço da gasolina e do gás. Bom, pessoal, com o novo imposto vai diminuir a competitividade da mineração e do Brasil, Gabi. A gente chegou a comentar semana passada sobre esse imposto seletivo, né, o conhecido imposto do pecado, o Congresso está querendo colocar esse imposto em cima da mineração, né? E isso não faz muito sentido, por quê, pessoal? Esse imposto, ele é normalmente sobre alguns produtos que o consumo final ele é prejudicial à saúde. No caso da mineração, esse imposto ele vai ser sobre a extração
taxação. E a verdade é que o Brasil seria o primeiro país do mundo a colocar um imposto desse tipo, né, em empresas, né, de mineração. Um outro ponto que a gente consegue pensar é justamente, se tem uma nova taxação, com certeza a indústria nacional ela fica menos competitiva, né? A gente sofreu recentemente com uma competição desigual do minério de ferro vindo aí da China, e aí mais uma vez a nossa indústria sofrendo aí com essa possível nova taxação sobre a mineração. E finalizando as notícias nacionais, falando então sobre mais uma taxação, né? Os deputados estão pensando em retomar a taxação sobre a previdência em herança. Pessoal, ontem voltou a pauta a questão de impostos, né, sobre previdência privada. Para quem tem PGBL, VGBL, a gente sabe que esse é um mecanismo muito bom para uma questão de previdência, né? Pensando no longo prazo, segurança, transferência de herança para os filhos, né? Porque isso não entra, né, dentro do inventário, então ele é transferido direto para os filhos. E essa nova reforma, né, da reforma tributária, essa retomada da taxação, a gente vê de uma forma ruim. Em junho, o governo tinha colocado isso em pauta, só que como teve uma repercussão muito ruim, foi tirado e agora volta novamente. Qual que seria o problema, pessoal? Quem seria taxado são pessoas que teriam essas previdências privadas, só que só seria taxado aquelas pessoas que estão investindo no seu PGBL ou VGBL com menos de 5 anos, porque a fala do governo, dos deputados, seria de que isso seria uma forma de tentar fugir de tributação sobre herança e tudo mais. Então, essa está sendo essa mudança. Claro, para a gente aqui, que é investidor de longo prazo, você que é investidor de longo prazo e faça a previdência privada, isso não vai nos afetar, porque a gente pensa no longo prazo, a gente quer pegar aqueles benefícios de investimento de mais de 10 anos, uma alíquota menor, mas tem um problema, a gente vai ter uma alíquota progressiva e isso vai depender do tamanho do seu patrimônio. E o tamanho do seu patrimônio, que deixa uma brecha muito complicada, que isso vai ser determinado pelos estados. Então, tem estados que podem determinar que a alíquota mais alta seja com um patrimônio de 100 mil ou 1 milhão, e isso vai ficar aberto aos governos decidirem, né, aos governos estaduais. Então isso é uma brecha complicada, a gente não sabe qual que seria esse limite, qual que seria esse teto de alíquota que isso vai ser. Muito certo, né? Porque isso vai ser definido pelo Senado e também qual que é o tamanho, né, do patrimônio que vai receber essa alíquota máxima. Então a gente tem que acompanhar, vamos ver como que vai ser o desenrolar disso, que isso interessa bastante os investidores. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.